Outra escola importante é a que poderíamos chamar de eclética, liderada principalmente pelos europeus. São os investigadores que estudam os fenômenos extranormais, como a escola materialista, e também os paranormais, como a escola espiritualista. Mancias. Não são as cartas nem a bola de cristal, senão o inconsciente com suas faculdades parapsicológicas que alguma vez pode adivinhar e dizer o que vai suceder, e muitas outras vezes equivocar-se. Porque o inconsciente não tem regras fixas em suas manifestações. É verdade que os astros, o clima, certos magnetismos podem influenciar em comportamentos, etc. No entanto, não é um grande fator a ser considerado. Também a hereditariedade influi, assim como a alimentação, a medicina, a educação, os critérios e o meio ambiente, etc. E além do mais a vontade e liberdade humanas. Dizer que tudo depende dos astros é verdadeiramente anticientífico. Dependemos do Sol, mas Quevedo está falando em sentido crítico a uma concepção referente à astrologia, que ele diz que deveria ser chamada de astromancia. Subjugação telepsíquica. Os feitiços com a explicação ou no sentido popular não existem. Um sacerdote italiano escreveu: "O sapo não pode ser o responsável por tudo, porque de onde terá forças para fazer estas coisas? Por conseguinte, tem que ser o demônio." Esta é a interpretação mais simplista, ao gosto do consumidor. Acontecendo na Itália, em ambiente católico, coloca-se a culpa em demônio. Conforme Quevedo, para que o feitiço surta efeito, a pessoa tem que ser dotada, acreditar cegamente que os responsáveis são os demônios, os espíritos de mortos, etc., contra os quais não tem defesa. Há de ser tão raro ter perdido tanto o instinto de conservação que o inconsciente possa se voltar contra o próprio organismo. No Brasil, por exemplo, há espíritas que carregam uma figa feita de um pedaço de madeira ou de ouro, pendurada ao pescoço. A madeira ou o amuleto de ouro nada podem, porém a confiança que depositam na figa vale muito. Segundo Quevedo, a má intenção pode ser captada pelo inconsciente da vítima. Em casos muito especiais, o próprio inconsciente se volta contra o próprio organismo. O inconsciente tem um poder despótico sobre o organismo. Nossa hipótese sobre um mecanismo de defesa da interferência se diferencia um pouco do que estamos apresentando neste tópico, mas pode ter relação. Deixaremos sobre essa hipótese na descrição. Em alguns casos e aspectos, alguém pensar que uma pessoa pode interferir parapsicologicamente em sua vida pode contribuir para o próprio inconsciente desse alguém se voltar contra si. Mas, conforme a nossa hipótese, talvez exista uma interferência parapsicológica, que nem a pessoa interferida nem a pessoa que está interferindo têm noção de que isso pode estar acontecendo, ou não compreendem desse modo. Segundo Quevedo, ninguém pode nos fazer dano pela força do pensamento, mas alguma pessoa que acredite no feitiço se é sugestionável e dotada de faculdades parapsicológicas pode ser vítima de sua própria superstição. Geralmente, uma pedra que voa numa casa mal assombrada não bate nas pessoas presentes a não ser de rebote, quando já abandonada pela telergia. Há várias teorias sobre o fenômeno conhecido como déjà vu. Talvez ocorra quando as vias neurais envolvidas na percepção e memória são ativadas de forma aleatória ou espontânea, sem uma razão aparente, ou quiçá por uma experiência ser registrada na memória de curto prazo antes de ser transferida para a memória de longo prazo, ou ainda por ser processado pelo cérebro informações de forma ligeiramente diferente em momentos distintos. Quevedo discorre. Algumas vezes a sensação do já visto é tendência psicótica, mas muitíssimas vezes não tem nada a ver com a psicose. Algumas vezes não presenciamos conscientemente aquele acontecimento, mas na infância tivemos uma sensação inconsciente.
Levaram-nos no colo materno a um enterro, enquanto dormíamos, por exemplo. Uma pessoa, vendo pela primeira vez o Japão, disse: "Eu já estive aqui." Nunca havia estado no Japão, porém um dia, por exemplo, estivera ao lado de um homem que visitara o Japão. E talvez tenha adivinhado inconscientemente o que este homem vira. Talvez não se viu na realidade, porém se escutou ou se viu no cinema. Como o inconsciente não se esquece, volta a sensação de recordação. Há outras causas mais. Paramnésia, distúrbio psíquico chamado recordação do presente, clarividência, sugestão telepática, etc. Psicohigiene. Faculdades parapsicológicas referentes a curas podem ser chamadas em parapsicologia de psicohigiene. Pode ocorrer, conforme Quevedo, de o inconsciente de alguém captar de um médico, por exemplo, como fazer procedimentos médicos. Se em alguma circunstância especialíssima o inconsciente tomasse suficientemente conta de um ser humano, não seria inexplicável que pudesse fazer uma operação, por exemplo. Quevedo discorreu. Há pouco morreu em São Paulo um fervoroso espírita por causa de uma enfermidade que, se cuidada a tempo, um enfermeiro poderia ter curado, porém ele recorreu a um curandeiro. Escola teórica. É trabalho preferentemente teórico, compilação, revisão, análise, classificação, dedução de consequências e implicações, etc. Fenômenos supranormais. Quevedo descreve que muitos dos prodígios de Jesus eram naturais, intrinsecamente considerados. Em relação às chamadas profecias bíblicas do Velho Testamento, Quevedo diz: "Não existe nenhuma verdade histórica mais cientificamente provada que a das profecias bíblicas, e no aspecto superam nitidamente o conhecimento do futuro de que o homem é capaz. Trata-se de Deus, é fenômeno sobre-humano." Entretanto, há autores que veem essas chamadas profecias de modo diferente. Traremos vídeos sobre esse assunto neste canal. Os chamados profetas falavam sobre um Deus que muitos autores de renome consideram fazer parte da mitologia. Há algumas ideias desses ditos profetas consideradas boas, e há muitas ideias desses ditos profetas consideradas ruins. Quevedo diz que um curandeiro não poderia realizar alguns milagres que o Novo Testamento diz que Jesus realizou. Quevedo diz: "Jesus curou ao mesmo tempo a 10 leprosos, de longe." A maioria dos alefianos considera que seja mais provável que isso seja mito, ou supondo que tenha acontecido de fato. Como o próprio Quevedo argumentou depois, talvez a ciência do futuro consiga explicar de um modo não sobrenatural. Espiritismo. A prosopopeia do católico é dramatizar comunicação com um santo. As orações aos santos não são propriamente uma comunicação com o morto, mas com Deus. E quando um santo nos concede um favor, não é o santo que interfere neste mundo, porque não pode. A comunicação do ali com o aqui, somente Deus pode fazê-lo. A maioria dos alefianos considera que seja mais provável que uma oração seja uma conversa com Deus apenas simbolicamente, visto que provavelmente oração é enviar mensagens ao inconsciente. E por causa dessa comunicação com o inconsciente, talvez ocorra alguns fenômenos parapsicológicos. Deixaremos o link do nosso vídeo sobre esse tema na descrição. Em relação a um dos fenômenos que dizem mostrar que Deus fala com o ser humano, deixaremos um vídeo no qual trouxemos uma hipótese baseada nas abordagens do inconsciente. Nós incluímos conceitos da psicanálise em hipótese parapsicológica. Identidade de estilo, de personagens, etc. Era o próprio Dickens, escrevendo depois da morte, diziam. Contudo, posteriormente, encontraram-se alguns manuscritos de Dickens que falavam sobre o esquema que devia seguir na continuação do romance. Nada tinha que ver com a composição do médium. Se o Sol tivesse girado,
isso teria sido visto em todas as partes e não somente em Fátima. Logicamente, o Sol não girou. Por conseguinte, foi uma alucinação. Conforme Quevedo, aconteceram milagres em Fátima e em Lourdes comprovados cientificamente. Obviamente que ateus, por exemplo, não concordam que milagres divinos tenham sido comprovados cientificamente. Nós apresentamos a parapsicologia conforme Quevedo. Sobre parapsicologia, Carl Sagan, que era agnóstico, diz o seguinte: cada área da ciência tem o seu próprio complemento de pseudociência. Os psicólogos têm grande parte da psicanálise e quase toda a parapsicologia. Continuando com Carl Sagan, nos laboratórios de parapsicologia do século XX há o efeito do observador. Os que são considerados médiuns talentosos acham que seus poderes diminuem bastante sempre que surgem os céticos. Em Science and the New Age, o ceticismo é discutido, mas não é compreendido, nem certamente praticado. Todo tipo de afirmações paranormais é citado. Os céticos são desconstruídos, entre aspas, mas não se fica sabendo pela leitura que há meios de decidir se o pretenso conhecimento parapsicológico e da nova era são promissores ou falsos. Pense em quantas religiões tentam se validar com profecias. Pense em quantas pessoas se baseiam nestas, por mais vagas e irrealizadas que sejam, para fundamentar ou sustentar as suas crenças. Nem todo ramo da ciência pode prever o futuro, mas muitos o conseguem, e com uma exatidão espantosa. Se você quiser saber quando será o próximo eclipse do Sol, pode procurar mágicos ou místicos, mas terá melhor sorte com os cientistas. Eles lhe dirão onde se posicionar na Terra, quando terá de estar nesse lugar, e se vai ser um eclipse parcial, total ou anular. Eles conseguem prever rotineiramente um eclipse solar, com exatidão de minutos, 1 milênio antes. Conforme Sagan, produtos típicos da pseudociência e da superstição são a percepção extrasensorial, o que inclui a telepatia, a precognição, a telecinesia e a visão remota de lugares distantes, as profecias de Nostradamus, etc. Indicamos o tópico sobre demônios do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. I'm not very good at singing songs, but here's a try. If you wish to make an apple pie from scratch,